E aí galera, beleza? Agora nós vamos resolver algumas questões sobre a equação do segundo grau, que é um assunto importantíssimo da matemática básica, e não só na matemática, na física também você usa bastante a equação do segundo grau, então isso aqui é bem importante. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o material da aula. O que contém esse material? Contém as questões que eu vou resolver durante a nossa aula para você poder acompanhar os enunciados e resolver junto, tá ok? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Nesse exemplo 1, nós temos que, então, resolver as equações do segundo grau. Temos que achar as duas raízes. O primeiro exemplo, eu tenho uma equação do segundo grau completa, certo? X ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero. Como a gente viu na nossa aula, eu vou ter, então, os coeficientes A, B e C. Vamos colocar eles aqui. Então, quem que é o meu A? Meu A é o coeficiente do x ao quadrado. Sempre o número que está multiplicando o x ao quadrado. Então aqui, como não aparece nenhum número, ele é 1. Eu tenho 1 multiplicando x ao quadrado, então meu A é 1. Tá ok. O B é o número que multiplica o x, então aqui é o 6. Certo? E o C é o número que está sozinho, que não multiplica x, então nesse caso aqui é o 5. E aí como que eu faço para resolver então a minha conta? A gente viu na nossa aula que a gente tem uma fórmula pronta para resolver isso, que só usa os coeficientes A, B e C para achar as duas raízes, né? Que é a famosa fórmula de Bhaskara. Que todo mundo deve lembrar, essa daqui não é problema decorar ela, todo mundo sempre lembra, né? Como é que é? Menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Aí esse delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Beleza. Então nessa primeira questão aqui a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. Eu comentei na aula e mostrei que tem uma outra forma mais simples de resolver. Mas nessa primeira aqui a gente vai fazer usando a fórmula de Bhaskara, tá? Depois eu só vou usar sobreproduto, que é bem mais fácil. Então tá ok. O que eu vou resolver primeiro aqui? Eu sempre resolvo primeiro o Bhaskara. O delta, desculpa. Por quê? Porque esse delta ele é chamado de discriminante. A gente estudou na nossa aula, a gente viu exatamente o estudo do discriminante. Porque como esse discriminante está dentro de uma raiz quadrada, conforme o valor dele, algumas coisas vão acontecer, né? Então, através desse delta, eu já posso observar o que acontece com as minhas raízes. Então, eu resolvo sempre primeiro o delta. Vamos lá. Então, o delta vai ser igual b ao quadrado, então 6 ao quadrado, meu b é 6, beleza, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, eu tenho delta igual 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. 36 menos 20. Então eu tenho que o meu delta é igual a 16. Ótimo, 16 eu vou conseguir tirar da raiz quadrada. Vai dar um número inteiro a solução dessa raiz. E se não desse, professor? Se não desse, aí eu não conseguiria determinar quais são as minhas raízes. Imagina que desse um delta igual a 15, por exemplo. Eu consigo tirar esse 15 da raiz quadrada? Não consigo. Aí eu não consigo determinar quais são as minhas raízes. Vai ter duas raízes reais, mas eu não consigo determinar quais são. Duas raízes reais distintas, mas não tem como eu determinar. Certo? Muito bem. Mas aqui eu consigo então determinar quais vão ser as minhas raízes. Aí eu vou pegar, continuar aqui do lado, vou pegar então x vai ser igual a menos b, quem que é o b? 6, então menos 6, mais ou menos, raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 16 fica 4. Então mais ou menos 4 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1 que fica 2. Maravilha. Aí para uma das raízes, eu pego menos 6 mais 4 sobre 2. E para outra raiz eu vou pegar menos 6 menos 4 sobre 2. Esse mais ou menos aqui significa que para uma das raízes eu pego o mais, para outra eu pego o menos, né? Então tá aqui. Posso chamar as duas raízes de x1, x2, x', x2', tanto faz, tá? São os dois valores que eu tenho para x. Então a primeira como é que vai ficar? Menos 6 mais 4 dá menos 2, dividido para menos 2, dividido para 2, aliás, menos 1. Beleza. E menos 6 menos 4 dá menos 10, dividido para 2, eu vou ter aqui menos 5. Então essas são as minhas raízes, menos 1 e menos 5. Aí eu tenho que colocar então
que a solução da minha equação é igual a menos 5 e menos 1. Letra B. Agora eu tenho uma equação do segundo grau que é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela não tem ou B ou C. Nesse caso aqui, ela não tem o coeficiente C, né? Eu só tenho aqui o meu A, que é 3, e o meu B, que é menos 2. O C, que seria o número sozinho, não está aqui. Beleza. Quando eu tenho uma equação que é incompleta, como é que eu vou fazer para resolver? É bem fácil. Nesse caso aqui que eu não tenho o C, é só eu fazer pela soma e produto, que eu vou conseguir achar facilmente. Vamos lembrar a relação da soma e produto. A relação que eu tenho, vou colocar de vermelho aqui, é a seguinte. Eu tenho que a soma das raízes é menos o B sobre o A, e eu tenho que o produto das raízes é o C sobre o A. A gente viu na aula que a gente tem essa relação, a gente consegue achar as raízes através disso aqui. Então como é que vai ficar? A soma vai ser menos o B sobre o A. O B é menos 2. Então, menos 2, tem que tomar cuidado, porque o menos B é da fórmula da soma, né? E o B é negativo, então menos B vai ficar positivo depois, sobre o A, que é 3. E o produto é C sobre o A. Como eu não tenho o C nessa equação, porque ela é incompleta, o C é 0. Então o produto vai ser 0 sobre A. 0 sobre 3. Então vai ficar o seguinte, soma igual a 2/3 e produto igual 0 dividido para 3 dá 0. A gente vai ter que pensar o seguinte, as minhas raízes são dois números que somados dá 2/3 e multiplicados dá 0. Para achar essa soma aqui, não tem como. Se a soma resulta em um valor fracionário, não tem como eu achar. Só que aqui acontece uma coisa especial, porque o produto é 0. O que isso significa? Se o produto é 0, um dos dois valores tem que ser 0, tá? Quando uma multiplicação de dois números resulta 0, um deles obrigatoriamente tem que ser 0. Então eu sei que uma das raízes é 0. Qual vai ser a outra? Vamos colocar aqui do lado então. Eu sei que a soma tem que dar 2/3 e o produto tem que dar 0. Um eu sei que é 0. Qual vai ser o outro? Muito fácil, né? Se eu quero somar, o que eu vou ter que somar a 0 para dar o 2/3? O próprio 2/3, tá? Então eu acho as raízes bem facilmente. Então, sempre que você tiver uma equação incompleta onde você não tem o C, é muito fácil. Uma das raízes é 0 e a outra raiz vai ser a própria relação da soma. Porque aí qual número eu vou somar com 0 para dar a soma? É o próprio valor, tá? Então essa é a solução da minha equação. Essas são as raízes, tá? 0 e 2/3. Mas se você não quiser fazer isso aqui, quiser fazer Bhaskara, pode ficar tranquilo, tá? Faz Bhaskara, vai dar o mesmo resultado que a gente tem aqui. Só que é muito mais rápido fazer assim, você ganha tempo, tá? Na letra C eu tenho outra equação incompleta, olha só. 5x² menos 125 igual a 0. Nessa equação aqui, eu não tenho o coeficiente B. Eu tenho o A, que é 5, e eu tenho o B é 0, né? Porque eu não tenho nenhum número multiplicando x aqui, então o B é 0, e o C é menos 125. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma equação incompleta que eu não tenho o B, eu posso resolver de uma forma bem mais simples, não preciso fazer Bhaskara e nem soma e produto. Como o único termo que eu tenho de x é o x², eu posso isolar esse termo. Se ele é o único termo que tem x, é só eu isolar esse x aqui. Então como é que eu vou fazer? É só eu fazer 5x² igual a 125. Eu passo 125 para o lado de lá, como se fosse uma equação do primeiro grau, certo? Então eu tenho 5x² igual a 125. Como eu quero isolar esse x, o que eu vou fazer? 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ficar com x² igual a 125 dividido para 5. Então vai ficar o seguinte, x² igual, quanto é 125 dividido para 5? Dá 25. Então tá aqui, x² igual a 25. Agora é só eu pensar o seguinte, qual vai ser o valor de x que elevado ao quadrado dá 25? Qual vai ser esse valor? Mais ou menos 5, certo?
Se eu pegar 5 e elevar ao quadrado, dá 25. Se eu pegar menos 5 e elevar ao quadrado, dá o mesmo 25. Então são esses dois valores. Então essa é a solução da minha equação. Solução é igual. Uma das raízes é menos 5 e a outra é 5. Ou se você quiser fazer Bhaskara ou soma e produto, pode fazer também, tá? Se fazer Bhaskara é só usar os coeficientes A5, B0 e C menos 125, vai dar as mesmas raízes tranquilamente. E se fazer a soma e o produto, a soma vai dar 0 e o produto vai dar menos 25. Daí você chega nesses dois valores também, tá? Mas é mais prático fazer assim. Exemplo 2 é uma questão bem bacana envolvendo o estudo do discriminante, que foi o que a gente viu na nossa aula. Então é o seguinte, eu tenho essa equação aqui, ax ao quadrado mais ax mais 1 igual a 0. A questão fala que é uma equação que possui raiz, uma raiz de multiplicidade 2, e ela quer saber qual é essa raiz. Evidentemente, não tem como eu resolver essa equação, porque eu não conheço os meus coeficientes aqui, né? Eu não sei quem é o meu A, quem é o meu B, eu só sei que o C é 1. Mas eu não vou conseguir resolver, porque eu tenho letras aqui. Então eu não consigo fazer. Mas a questão deu uma informação muito importante. Quando ela fala que a equação possui uma raiz de multiplicidade 2, ela está dizendo muita coisa pra gente. E a gente tem que saber o que isso significa. Então vamos lá. Eu até cheguei a comentar na aula sobre a equação de segundo grau que uma raiz de multiplicidade 2, o que significa? É quando eu tenho as minhas duas raízes com o mesmo valor, quando x' é igual a x duas linhas. Né? As raízes têm o mesmo valor. E quando que isso vai acontecer? A gente viu no estudo do discriminante que isso acontece quando o delta é igual a 0. Tá? Então é isso que vai ter que acontecer aqui. O segredo da questão é isso. O delta tem que ser igual a 0 para que eu tenha duas raízes que são iguais. E aí é a mesma coisa que dizer uma raiz de multiplicidade 2. Então o segredo está aqui. O meu delta tem que ser igual a 0. Tá ok. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá ok. Quem que é o b da nossa equação aqui? O b da nossa equação é o a. Por quê? Porque é o coeficiente do x. Tá? Então o b é o a. Certo? Quem que é o nosso... Então, a ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? O a é o próprio a, porque é o coeficiente do x ao quadrado. Não vai se confundir aqui com as letras, tá? Beleza, 4a. E aí o c é 1, menos 4a vezes 1 vai ficar menos 4a. Então tá aqui. Olha só o que aconteceu agora. Me gerou uma nova equação do segundo grau, com a incógnita a. Então, resolvendo essa equação aqui, eu vou achar o valor do a e aí eu tenho o meu coeficiente. Ou seja, eu consigo aí sim resolver essa equação e encontrar a minha raiz. Então é só eu ver qual é o valor do a. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Bom, ela é igual à que a gente fez no exemplo 1, letra B. Uma equação incompleta onde eu não tenho o coeficiente c. E aí, você lembra quais são as raízes quando a gente tem um caso desse aqui? Uma das raízes vai ser 0 e a outra raiz é só eu pegar a soma das raízes, certo? Então a outra raiz aqui vai ser 4. Tá ok? Por quê? Porque se eu pegar a soma das raízes dá 4 e o produto dá 0. Para um produto de dois números dar 0, um deles tem que ser 0. Então obrigatoriamente uma das raízes é 0. E aí, qual valor eu vou somar com 0 para dar 4? É o próprio 4. Por isso, então, que a outra raiz é a própria soma. Então, esses são os meus dois valores de A. Ou você faz Bhaskara aqui e acha o mesmo 0 e 4, não tem problema nenhum, certo? Tá ok. Aí eu vou ter que observar qual desses valores de A que podem ser o meu coeficiente da equação aqui. Vamos pensar. Se esse A for 0, o que vai acontecer aqui? 0 vezes x ao quadrado vai sumir esse termo. E aí a minha equação ela deixa de ser do segundo grau. Então não pode ser 0 esse coeficiente. Significa então que eu vou ter que pegar A igual a 4. Então o meu A vai ser 4. Beleza, se eu achei o A, eu tenho agora a minha equação aqui. Vamos colocar ela? Então eu tenho 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Essa é a minha equação. Agora sim eu consigo resolver ela. E aí eu vou observar qual é essa raiz de multiplicidade 2. Então vamos lá. Vamos tentar fazer por soma e produto. Então se eu pegar a soma das raízes, vai ficar menos b sobre a. Sempre menos b sobre a é a soma. Então aqui vai ficar menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. E o produto é o c sobre o a. Então eu vou ter 1 sobre 4.
Quando acontece de a soma ou o produto resultar um valor fracionário, é complicado, tá? Porque aí significa que as minhas raízes elas vão ser fracionárias também. Mas vamos tentar ver se a gente consegue resolver. Se a gente não conseguir, a gente faz Bhaskara sem problema, né? Então vamos lá. Somando eu vou ter que ter menos 1 e multiplicando eu vou ter que ter 1/4. Bom, nesse caso aqui eu consigo achar porque eu sei que as duas raízes são iguais, então isso facilita bastante. Se não acontecesse isso, dificilmente eu acharia. Mas como as duas raízes são iguais, eu consigo encontrar facilmente essa raiz que vai ser menos meio, certo? Se eu pegar menos meio e somar com menos meio, dá menos 1. Meio mais meio dá 1, como os dois são negativos, é menos 1. E aí, multiplicando menos meio com menos meio, eu vou ter 1/4, certo? Então essa raiz de multiplicidade de 2 é menos meio, nosso gabarito é a letra A. Nos próximos exemplos eu tenho alguns problemas para observar aplicações da equação do segundo grau. Ô Gui, mas como é que eu vou saber que eu vou ter que usar a equação do segundo grau para resolver um problema? Bom, porque é o que a gente está estudando, né? É um bom motivo, não é? Tá, mas eu entendi seu pensamento. Se for no vestibular, por exemplo, né? Como é que eu vou saber? Bom, a princípio não tem como eu saber que vai ser a equação do segundo grau que vai resolver o problema. Não vai estar lá escrito no problema, utilize a equação do segundo grau, não vai estar, né? Vai ser o que a gente tem ali na questão, no exemplo. O que eu vou ter que fazer? Inicialmente eu vou ter que ver o que eu desconheço e tentar montar as relações. Então, vamos partir para a prática aqui. Tem duas coisas que eu não conheço nesse exemplo aqui. Eu não conheço o número de garrafas de vinho e eu não conheço o preço de cada uma. A questão só falou que ele comprou algumas garrafas e pagou um valor total lá, certo? Beleza. Qual que é a primeira relação que eu consigo montar? X vezes P igual a 540. Por que isso acontece? Se eu pegar o número de garrafas que ele compraria inicialmente multiplicado pelo preço de cada uma, vai dar o 540. Inicialmente, então, isso aqui que aconteceu. Só que aí ele recebeu um desconto de R$15 em cada garrafa. O que isso significa? Que eu vou pegar o meu P e vou descontar 15. A cada garrafa ele ganha um desconto de R$15. Só que aí ele ganhou 3 garrafas a mais. Então eu vou somar 3 ao X. E aí eu multiplico porque está uma coisa dependendo da outra, certo? O número de garrafas compradas vezes o preço vai resultar o mesmo valor total, que é o 540. Tá ok? Então meu objetivo aqui é encontrar o valor desse X, que é o número de garrafas que ele compraria inicialmente, e eu vou somar 3 a esse valor, que aí vai dar o número total de garrafas, tá? Então eu tenho que achar o valor desse X aqui. Até agora não apareceu nada de equação do segundo grau ainda, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, se eu quero achar o X, é legal que eu tire esse P dali. O que eu vou ter que fazer? Se eu observar nessa relação anterior aqui, eu consigo isolar o meu P, certo? Esse X está multiplicando, eu consigo passar ele dividindo. Então eu fico com P igual a 540 sobre X. E agora é só eu substituir o P por 540 sobre X. Como é que vai ficar então? 540 sobre X menos 15, que multiplica X mais 3, e isso aqui é igual a 540. Bacana. Agora eu tenho essa multiplicação aqui, então eu vou ter que multiplicar esse termo por esses dois que estão aqui, e esse termo pelos dois que estão aqui, né? Vamos lá, 540 sobre X vezes X vai ficar 540. Tá aqui. 540 sobre X vezes 3 vai ficar 1620 sobre X. Beleza. Aí, menos 15 vezes X, menos 15X. Menos 15 vezes 3, menos 45. Isso aqui igual a 540. Bom, 540 está somando dos dois lados, eu posso simplificar, vai zerar. Aí eu vou passar esses dois termos para o segundo membro da equação. Vai ficar o seguinte, 1620 sobre x igual a... vai ficar então 15x mais 45. Agora, como esse termo aqui ele está sozinho no primeiro membro da igualdade, eu posso passar o x multiplicando todo mundo, né? Sempre que eu tenho uma equação, sempre que eu tenho uma igualdade de duas frações, é só eu multiplicar cruzado. Então vai passar o x multiplicando esses dois termos aqui, x multiplica todo mundo que está aqui,
E o 1620 vai multiplicar 1. Como não tem ninguém aqui embaixo, é 1, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar então? Vai ficar x, vai ficar 1620 vezes 1, eu tenho 1620. Tá aqui. Igual x vezes 15x, 15x ao quadrado. E aí apareceu a nossa equação de segundo grau, né? Tá aqui o x ao quadrado. Então eu tenho que ir desenvolvendo até aparecer. Agora não tem dúvida que eu vou usar a equação de segundo grau. E aí x vezes 45 mais 45x. Aí eu tenho que deixar todo mundo do mesmo lado da igualdade, então eu vou fazer 15x ao quadrado mais 45x menos 1620 igual a zero. Beleza. Todo mundo do mesmo lado da igualdade, eu tenho a equação do segundo grau. Nesse caso aqui, eu posso simplificar essa equação. O que é simplificar? Sempre que eu consigo dividir os três termos, os três coeficientes pelo mesmo valor, eu posso fazer isso. E ajuda bastante, porque se eu deixar dessa forma aqui, os números são grandes, vai dar uma conta complicada para a gente fazer. Então é legal simplificar. Aqui eu consigo dividir todo mundo por 15. Então é isso que eu vou fazer. 15x² dividido para 15 fica x ao quadrado. 45 dividido para 15 dá 3, então fica x² mais 3x. E 1620 para 15 dá 108. Então isso aqui vai ficar menos 108 igual a zero. Essas duas equações evidentemente são iguais, só que uma é simplificada. Então agora eu tenho que resolver essa equação aqui, achar o valor do x, e aí é só eu somar 3, que eu vou ter o número de garrafas que ele comprou. Por que somar 3? Porque esse x é o número de garrafas que ele compraria inicialmente. Mas aí como ele ganhou 3 garrafas a mais com esse desconto, vai dar o total de garrafas ali, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver isso aqui? Pode fazer Bhaskara, vai dar tranquilo, mas eu vou fazer soma e produto. Não é um caso tão simples de soma e produto, é bem verdade, mas a gente consegue fazer. E é até legal para a gente poder observar um exemplo desse tipo aqui. Então eu tenho que a soma é menos b sobre a, então a soma vamos colocar direto aqui, vai ser menos 3. E o produto é c sobre a, então vai dar menos 108. Aqui é um pouco mais complicado, né? Dois números que somados dá menos 3 e multiplicados dá menos 108. Quando é um pouco mais complicado assim, eu te dou a dica, sempre começa pela multiplicação, tá? Sempre pensa quais são os números que multiplicados resultam o que você quer. Porque pela soma são infinitas possibilidades, pela multiplicação dos dois restringe um pouco, né? Então eu tenho que pensar o seguinte, se a multiplicação dá mais que 100, é porque eu vou ter que ter números perto de 10 vezes 10, alguma coisa assim, né? 11 vezes 9, vai ter que ter números próximos de 10 ali. Como a diferença entre os dois tem que dar 3, que é o que está aqui, eu vou ter que pensar números que a diferença dá 3. Poderia pegar 10 e 13, só que daí o produto vai passar, e aí você vai tentando, até chegar em 9 e 12, tá? 9 vezes 12 dá o 108. Aí é só eu observar qual dos dois tem que ser negativo. Quando uma multiplicação resulta um valor negativo é porque um é positivo e outro é negativo, tá? Então, qual vai ter que ser negativo? Eu sei então que é 9 e 12, é só eu ver qual é o negativo. Bom, se o 12 for negativo, a soma resulta exatamente em menos 3. Se o 9 fosse negativo, a soma resultaria 3 positivo. Então eu sei que é o 12 que é negativo. Ou seja, as raízes dessa equação aqui então são 9 e menos 12. Se você achou isso aqui muito complicado, não tem problema, tá? É só resolver através de Bhaskara que vai chegar no mesmo 9 e menos 12, sem problema algum. Evidentemente que o menos 12 não pode ser, porque eu estou tratando aqui... Tô tratando aqui de quantidade de garrafas, né? Não existe quantidade negativa, então sempre que você trabalha numa questão envolvendo a equação do segundo grau, que a tua incógnita representa tempo, representa medida, nunca pode ser negativo, né? Então eu sei que é um 9 positivo. Então ele compraria 9 anteriormente, como ele ganhou o desconto e comprou 9 mais 3, 9 mais 3 são 12. Ou seja, eu sei então que ele comprou 12 garrafas. Essa é a minha resposta. Tá ok? Último exemplo, então, mais um problema envolvendo a equação do segundo grau. Então, olha só, eu tenho um panfleto que ele é 12 por 18,
Tá aqui. É o retângulo azul maior, certo? Só que aí, esse panfleto ele vai ter uma margem, certo? E essa margem mede x centímetros. Então tá aqui. Se eu pego essa margem de cima aqui, ela mede x, tá aqui. E se eu pego essa margem lateral, ela também mede x. Isso em cada lado, né? X aqui, e embaixo também, x aqui e x aqui. Tá ok. E a questão fala que a área de impressão desse panfleto vai ser 187 centímetros quadrados. Ou seja, essa área vermelha, que é o que vai sobrar tirando as margens, tem que ter essa área aqui. Professor, onde é que está a equação do segundo grau aí? Fala de área de retângulo, que, né, que o panfleto é um retângulo? Não estou entendendo. É bem simples, é bem fácil. Como a questão ela dá então a área de impressão, a minha ideia é a seguinte, eu vou ter que calcular essa área vermelha que eu tenho aqui. Como é que eu faço para calcular? Bom, vai envolver um conceito de geometria plana, mas é muito básico, é bem simples, a área de retângulo, é só fazer base vezes altura, né? Só multiplicar os lados, não tem nada demais aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que multiplicar os lados aqui do meu retângulo vermelho para calcular a sua área. Então vamos lá. Qual vai ser então esse lado aqui de baixo primeiro? A gente vai ter que pensar o seguinte, como o lado que eu tenho é só esse pedaço aqui, eu vou ter que pegar o total que é 12 e descontar x daqui e x daqui, certo? Se eu pego esse todo, desconto x, tiro esses dois pedaços aqui, o que sobra é exatamente o lado que eu quero aqui. Então eu vou ter que pegar 12 e descontar 2x, que aí vai sobrar justamente esse pedacinho aqui. Então vai ficar, o primeiro lado é 12, vamos colocar aqui 12 menos 2x. Qual que é o outro lado? O outro lado é esse aqui. Então eu vou pegar o total que é 18 e novamente descontar o x das margens que eu tenho aqui. Então 18 menos 2x vai sobrar esse pedaço aqui. Então isso aqui multiplicado por 18 menos 2x resulta a área. Então a área eu sei que é 187. Então tá aqui. Maravilha! Agora é só eu fazer essas multiplicações aqui que vai aparecer a minha equação do segundo grau, tá certo? Então vamos lá. 12 vezes 18 eu tenho 216. 12 vezes menos 2x eu vou ficar com menos 24x. Maravilha! Agora, menos 2x vezes 18 eu vou ficar com menos 36x. E menos 2x vezes menos 2x vai ficar mais 4x ao quadrado. Então tá aqui. Igual a 187. Então vai ficar o seguinte. 4x ao quadrado, menos 24x menos 36x eu tenho aqui menos 60x. E aí, 216 menos 187 vai ficar 29. Então isso aqui mais 29 é igual a zero. Pronto, agora é só eu resolver essa equação aqui e achar o valor do x, que vai ser a margem que eu quero achar a medida dela. Muito bem. Nesse caso aqui, não tem como eu fazer por soma e produto, porque aí vai resultar uma soma e um produto fracionários. Significa que eu não tenho raízes inteiras. Aí é difícil fazer, não tem como eu fazer usando soma e produto. Então aqui eu tenho que usar Bhaskara, não tem jeito, tá? Então vamos lá, calculamos o delta primeiro. Então vai ficar b ao quadrado, então é menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 29. Muito bem. Então vai ficar o seguinte, delta igual menos 60 ao quadrado vai ficar 3.600. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 29 vai dar 464. 3.600 menos 464, eu vou ter delta, então, igual a 3.136. Então, a primeira raiz eu vou ter x' igual a menos b, então, menos 60, mais raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 3.136 vai dar 56, então, mais 56, dividido para 2 vezes o a, 2 vezes 4, então, vai dar 8. Então, isso aqui sobre 8. E a segunda raiz, x duas linhas, vai ser menos 60, menos 56, sobre 8. Beleza. Então aqui vai ficar x' igual 60 mais 56 vai dar 106, tá? 106 dividido para 8.
E a segunda raiz, x duas linhas, vai ser igual a 60 menos 56 dá 4. Então fica 4 sobre 8, que é 0,5. Aí eu vou ter que pensar o seguinte, qual dos dois valores eu vou pegar? Na primeira raiz, 106 dividido para 8, isso aqui vai dar mais que 10, né? 106 dividido para 8 vai dar mais que 10. Então esse valor não pode ser, porque se a minha margem for 10, ela pega quase o lado todo. Se a minha margem fosse 10, imagina, 10 desse lado e 10 desse 8. A soma das margens daria mais que o total do lado. Então isso aqui é impossível, né? Não pode ser esse valor. Então eu sei que a minha margem ela vai ser de 0,5 centímetros, né? Tira 0,5 aqui, tira 0,5 aqui. Um dos lados é 11. Tira 0,5 aqui, o outro lado é 17. 11 vezes 17 dá essa área aqui. Então a minha margem é 0,5, o nosso gabarito é a letra A. Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e aguarde as próximas aulas. Valeu, tchau!